Oi, pessoal, estamos aqui no terceiro episódio dessa primeira temporada do programa Olhares Juvenis. Eu sou o Felipe Davi, faço parte da equipe de redação da Flâmula Juvenil, que é a revista da Igreja Metodista destinada aí para os adolescentes da nossa igreja. E para conversar com a gente, eu quero convidar a Giovana, que é da 5ª Região, faz parte da Federação de Juvenis ali, como assessora financeira, direto de Piracicaba. Giovana, muito obrigado, seja bem-vinda. Oi, gente. Eu sou a Giovana, muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar participando, de estar falando um pouquinho e conversando um pouquinho. E para completar o time da nossa conversa de hoje, eu quero convidar o Patrick, que é da 3ª Região, ele é vice-presidente da Federação da 3ª e faz parte da Igreja Metodista em Vila Galvão, em Guarulhos. Patrick, muito bem-vindo. Oi, gente, muito prazer, eu sou o Patrick, também estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço o convite, desde já. E hoje a gente vai conversar sobre a 3ª lição da nossa revista, que tem como tema arrependimento, o retorno no caminho. E o texto base da nossa lição é Marcos 1, os versículos 14 e 15. Para já começar a nossa conversa, eu queria saber de você, Patrick, baseado no texto bíblico, o que você destacaria desta narrativa? Eu acho que, sabendo aí do tema também, que é arrependimento, aqui ele dá uma orientação para que a gente possa entrar no reino de Deus, que é de se arrepender e crer no nome de Jesus. Então eu destaco que a gente tem que se arrepender e crer para poder entrar no reino de Deus. E quando a gente lê o texto bíblico que está proposto hoje, a gente percebe que o arrependimento, de fato, ele é algo essencial para a nossa vida cristã, tanto no que diz respeito ao momento em que nós abraçamos o reino de Deus, mas também como algo essencial para o nosso crescimento, a nossa jornada. Dentro disso, eu queria saber de você, Giovana, o que a lição te ensinou a respeito de arrependimento? Essa lição, ela me ensinou muitas coisas sobre arrependimento. Essa lição me ensinou que o arrependimento nos faz crescer espiritualmente, para que a gente possa avançar no reino de Deus, e que quando a gente se arrepende, a gente mata a nossa carne e a gente se dispõe a mudar e deixar o Espírito Santo moldar o nosso caráter, a nossa vida. E que quando a gente se arrepende, a gente deixa Deus agir na nossa vida, ele permite que a gente mude, que a gente transforme a nossa vida, a gente acaba quebrando o nosso orgulho em admitir que a gente errou, em aceitar que a gente errou, e sem Deus, ela nos ensina que sem Deus nós não somos capazes de mudar. De fato, isso é bem interessante, algo que nessa lição, dentro do que você está falando, Giovana, me chama a atenção, é um trecho que fala que arrepender-se é se abrir ao poder perdoador de Deus. De fato, eu acredito, que muitas vezes na nossa jornada a gente acaba se deparando com algumas situações na nossa vida que a gente sabe que é errado, mas que a gente não consegue sair disso, A gente, às vezes, tenta, com as nossas forças, com os nossos recursos, tentar mudar, e muitas vezes a gente acaba caindo recorrentemente nas mesmas falhas. E quando a gente entende que faz parte do processo de se arrepender, abrir o nosso coração para entender que sozinhos a gente não vai conseguir mudar, e que, independente daquilo que nós fazemos, é Deus que nos perdoa, que Deus ele não se surpreende com as nossas ações, mas que ele está sempre disposto a nos perdoar. Eu acho que isso fortalece também a nossa vontade de continuar crescendo, de continuar aperfeiçoando a nossa vida. E, Patrick, para você, quais são as maiores dificuldades que a gente pode enfrentar nesse processo de arrependimento? Então, eu listei algumas, porque são várias, Ainda mais quando a gente é adolescente, a gente é meio cabeça dura, A gente não reconhece muito fácil os nossos erros. A gente, às vezes, tá erradão mesmo e a gente insiste no nosso erro. A gente não quer admitir que a gente tá errado, É se reconhecer do nosso erro. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. Então, essa é uma das dificuldades. Outra coisa que eu achei interessante e que é uma dificuldade nossa é que lá no comecinho fala sobre a gente errar e poder retornar, fazer diferente, voltar ao caminho que a gente errou. E essa questão de voltar também é uma dificuldade nossa. Eu, por exemplo, antigamente, quando eu estava passando de criança para juvenil,
eu fazia alguma coisa errada e depois eu ficava meio que com vergonha de chegar, fazer uma oração, tipo, nossa, acabei de pecar, agora eu vou orar pedindo para Deus abençoar a minha noite. E às vezes eu ia dormir sem orar. Então essa questão de errar o caminho e ter que voltar é bem difícil mesmo, porque a gente fica com vergonha de chegar e admitir que está errado também, e muitas vezes a gente não volta e fica no nosso erro e entra naquela questão de reconhecer o nosso erro também. Um outro ponto que eu queria falar é que às vezes a gente pega, e além do nosso orgulho de não querer admitir, igual o Patrick falou, que o juvenil é meio difícil de querer admitir os erros, porque todo mundo tem seu orgulho, às vezes a gente acaba nos perdoando, achando que Deus não vai perdoar a gente por aquilo que a gente fez. E aí a gente acaba ficando parado, estagnado, sabe? E aí a gente não vai para frente, não evolui espiritualmente, e aí a gente fica lá e fica, e agora? Eu fiz, tá muito errado, Deus não vai me perdoar. E isso acaba afastando a gente de Deus, né? Então, a gente tem que aprender a se perdoar. Então, se Jesus, ele perdoa a gente, quem somos nós para não nos perdoarmos, né? Então, a gente tem que aprender a se perdoar também. Também queria falar que lá em Gênesis a gente vê isso, né? Quando Adão, ele peca, Deus, ele não, tipo, foge de Adão, né? Ele vai ao encontro de Adão e fica procurando por ele, daí Adão tá com vergonha de se chegar, mas Deus em nenhum momento deixa de querer conversar com ele, né? Ele sempre, independente dos nossos erros, Deus sempre vai querer ter um relacionamento com a gente. E é muito interessante, e é justamente o que a gente aborda até um pouco na lição 2, que a gente falou no episódio passado, é como Deus, ele é esse Deus que vem ao nosso encontro, né? Nós pecamos e Deus nos oferece a solução, que é o arrependimento. E aí eu queria saber de você, Giovana, qual que é a importância, então, do arrependimento para a nossa maturidade cristã? A partir do momento que a gente se arrepende e a gente deixa o nosso eu para trás, né? Como a gente já está falando de deixar o nosso eu para trás, deixar o nosso ego, a gente busca Deus, a gente permite que Deus esteja na frente da nossa vida, a gente transforma a nossa vida e a gente cria uma intimidade com Ele, né? E isso nos faz crescer, isso nos faz desenvolver a nossa maturidade, porque a gente vai conhecendo Deus cada vez mais, nos arrependendo, a gente arrependendo dos nossos erros, das nossas falhas, muitas vezes por aquilo que a gente deixou de fazer, né, que às vezes a gente se cobra um pouco por aquilo que a gente não fez e Deus pediu para a gente fazer. A gente dá liberdade para Deus mudar a nossa vida e a gente se santifica, né? E se santificando, a gente entra na presença do Pai e Deus, ele enche a nossa vida com o amor dele, né? E nos envolve com esse amor e para a gente ter essa maturidade cristã, a gente tem que matar a nossa carne todo dia, a gente tem que se arrepender todo dia, e porque todo dia a gente erra, o ser humano é falho, a nossa natureza é de pecar, é de errar, tende para isso, né? Então, a gente tem que ser grato também porque nos dá essa oportunidade da gente mudar de caminho, né? Igual falando no começo da lição, da gente pegar o caminho certo, tomar o rumo certo. E acho que é isso aí. Beleza. Quer contribuir com algo nesse assunto, Patrick? Eu achei interessante aqui quando eu estava lendo a lição, que vai ter um tópicozinho lá que é arrependimento possibilita o nosso contínuo crescimento em direção à plenitude e maturidade cristã e tal. Eu achei interessante que ali no finalzinho ele fala assim: precisamos do arrependimento para nos livrar de todo o peso do pecado que nos amarra e nos impede de prosseguir. E aí, quando eu estava lendo isso, eu me imaginei normal, assim, e eu querendo meio que subir, sabe, querendo crescer, e um pecado amarrado, assim, no meu pé, me puxando para baixo, e a gente só consegue realmente crescer, a gente só consegue subir o mais alto que a gente puder quando a gente se arrepende. Aí o pecado, ele meio que quebra, assim, a gente consegue subir. Mas eu também entendo que cada vez que a gente peca, esse pecado volta a amarrar o nosso pé e impedir a gente de crescer. Então a gente tem que estar em constante arrependimento. Muito bom. E o que vocês, a partir daquilo que nós lemos na lição, quais vocês acham que são os maiores desafios que essa lição coloca diante de nós? Uma desses desafios é justamente vencer essas dificuldades, né?
Então, tudo aquilo que eu e a Giovana falamos antes, vencer tudo aquilo de reconhecer o nosso erro, de tentar voltar, enfim, é um desafio. Eu também acho que é um desafio quando fala que a nossa vida cristã ela é feita de etapas, é um processo, né? E muitas vezes a gente tenta pular alguns processos da nossa vida, algumas etapas. Então, é um desafio ter que aguentar todas as etapas, tudo certinho, sem querer pular, sem querer passar ou passar na frente de alguma etapa. Então, acho que esses são os principais desafios que a gente vai ter nessa questão de se arrepender. E eu também acho que um dos desafios é sair da nossa zona de conforto, né? Porque a gente já falou bastante sobre matar nossa carne, sobre admitir que a gente está errado, que o juvenil às vezes tem um pouco de dificuldade. Então, acho que uma das dificuldades também é sair da nossa zona de conforto, porque para mudar, a gente tem que sair do meio que a gente está acostumado. A gente tem que se arrepender e lutar todos os dias para que a gente não faça a mesma coisa, para que a gente não peque, não caia novamente no mesmo pecado. E é isso, sair da zona de conforto, isso exige sacrifício da nossa parte, né? É difícil, não é algo fácil. E um desafio também é a gente perceber onde a gente está errando, né? Estar sensível à voz do Espírito Santo, para que ele possa mostrar onde a gente está errando, porque às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente está com venda nos olhos, escamas nos olhos, né? E aí a gente não enxerga onde a gente está errando, e a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Então, também a gente precisa estar em constante arrependimento, para a gente estar em constante crescimento, e para que o Espírito Santo possa estar falando com a gente, né? Muito legal. Tem que ter uma mudança de hábito, né? Que nem ela falou antes, tem que ter uma mudança de hábito. Se eu não me engano, vai falar a definição ali no grego da palavra arrependimento. Eu achei interessante, que eu não sabia que era, mas que é mudança de mente, né? Acho que é isso, uma coisa assim. Então, a gente não consegue mudar a nossa mente se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, né? Pessoal, gostei demais da nossa conversa, mas, por hora, quero agradecer aí a participação de vocês e dar oportunidade para vocês aí deixarem um recado final. Muito obrigado, viu? A gente que tem que agradecer pelo convite. E também, se for para deixar um recado para todos os juvenis que vão ver isso, é só que você tem que se arrepender. A maioria das vezes que você acha que você está certão, você tem que reconhecer o seu erro. Nem sempre você vai estar certo. E é isso. A gente também queria agradecer. Estou muito feliz de estar participando aqui, de poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho. E uma mensagem é a mesma do Patrick, gente, se arrependam, para que a gente possa estar cada vez mais perto de Deus, mais próximo, tendo intimidade, para que a gente esteja sensível à voz do Espírito Santo, né? E é isso, galera. Vamos para cima. Crescendo junto, né? Crescendo junto. Porque quando a gente se arrepende, a gente cresce. Então, é isso, que a gente possa crescer junto. É isso aí. Para você que nos acompanhou até esse momento, dizer que se esse conteúdo foi relevante, foi legal para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, amigas, a sua turma de escola dominical. Eu quero relembrar aqui que esse conteúdo, né, toda essa temporada está se baseando nas lições da nossa Flâmula Juvenil Crescer, que é a flâmula que nós estamos lançando agora em 2021, nesse primeiro semestre, que tem como tema central aí a maturidade cristã. E lembrando, né, esse é o terceiro episódio, se você não assistiu o primeiro e o segundo, eles já estão disponíveis e vai ter muita coisa boa ainda pela frente. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Falou!